gravar. Então, vamos ao assunto. O assunto é esse aí. Está visualizado? Tá, né? Sim, sim. Esse assunto é o assunto da aula, da última aula do semestre passado. Aquele dia que a gente ficou só no bate-papo, estava previsto dar esse assunto. Aí, como tinha pouca gente na sala, a gente já estava cansado, tanto eu quanto vocês, eu pulei ele. Mas como ele é um assunto interessante, importante, nós vamos resgatar ele hoje aqui. Ele é importante por quê? Porque os conceitos de fonte de tensão e fonte corrente são necessários, a clareza deles, a absorção deles com clareza por vocês é muito importante, porque nessa fase agora, principalmente, vamos precisar muito deles para analisar os circuitos. Essa fase, gente, é a fase que a gente estuda os teoremas, as leis, os macetes, né, utilizados para analisar circuitos, a gente chama de circuitos lineares. Circuitos lineares são aqueles circuitos constituídos por, principalmente resistores, né, de qualquer forma, são elementos que a gente chama de lineares, bidirecionais, quer dizer, eles apresentam uma resistência e permitem que a corrente possa circular por eles nos dois sentidos. E eles são alimentados por fontes de tensão e ou fontes de corrente. Então, circuitos lineares são aqueles constituídos por fontes de tensão e ou fonte de corrente e elementos lineares, basicamente resistores, mas podem ser outros elementos que têm características semelhantes, desde que sejam lineares. E os conceitos de fonte de tensão fonte de tensão de corrente ainda não ficaram claros. Eu imagino, né, que não ficaram claros ainda para vocês. Fonte de tensão, acredito que ficou porque, ou até certo ponto ficou, porque nós estamos mexendo com fonte de tensão desde que nós começamos o ano, né, o ano letivo. Não dá para a gente analisar circuitos da eletricidade sem ter ali uma fonte de tensão. Então, já falamos muito sobre fonte de tensão. Mas eu não me lembro de ter falado com vocês sobre fonte corrente. O que é fonte corrente? Eu até gostaria de perguntar, se alguém quiser responder, o que é fonte de tensão e o que é fonte de corrente para vocês nesse momento e qual a diferença entre eles? Alguém responderia para mim? Não há problema se não tiver clara a resposta ou se a resposta estiver errada, não, tá, gente? Vocês estão aqui aprendendo. O que é fonte de tensão e o que é fonte de corrente? O João aí, o Calazan aí, responde para mim, João. Na sua opinião. Eu não tenho uma ideia muito certa, não. Pois é, então você está vendo que, como você não tem a ideia muito certa, e é importante, vale a pena a gente frisar bem isso na aula de hoje, concorda? Sim. Então, vamos primeiro ao conceito de fonte de tensão, né? Eu coloquei um circuito aí, observe que tem um retângulo aí, eu chamo de caixa preta. Eu não quis pôr preta aqui, porque é meio esquisito, né? A gente chama de caixa preta porque tem algo lá dentro que você não sabe o que é. Tipo caixa preta de um avião. Você pode desvendar depois e ver o que está lá. Não é isso? Mas eu não vou fazer isso hoje, não. Bem, o que importa é que lá dentro tem uma fonte de tensão. E fonte de tensão, gente, pode ser um dispositivo ou pode ser um circuito, ou parte de um circuito, desde que ele tenha dois terminais e é presente entre os dois terminais uma diferença de potencial e possa fornecer energia ao circuito. Então, repetindo, fonte de tensão pode ser um dispositivo, pode ser, por exemplo, um gerador elétrico, um dínamo, né? Ou uma pilha, ou uma bateria, ou uma célula solar. Por quê? Porque esses elementos ele têm dois terminais e apresenta entre eles uma diferença de potencial.
E ele ligado ao circuito, ele estará fornecendo ao circuito energia elétrica. Ele está fornecendo tensão e, havendo corrente, ele está entregando energia ao circuito. Mesmo o circuito, num circuito já funcionando, se você considera dois terminais e entre esses dois terminais tiver uma diferença de potencial, ele pode ser considerado como uma fonte de tensão, porque se você ligar algo ali, ou tem algo ligado ali, vai imprimir nesse algo uma corrente elétrica. Se tem tensão e tem corrente elétrica, tem energia, quer dizer, tem potência elétrica entregue, né? E potência elétrica entregue a um circuito, a um elemento, a uma carga, implica em transformação ou aplicação de energia naquele ponto. Energia é potência vezes tempo, vocês já começaram a estudar isso lá. Então, se tem tensão, tem corrente, tem potência. Se tem potência, tem energia. Tá? Então, vai ser desenvolvida energia ali que vai fazer alguma coisa, né? Vai promover alguma transformação. Ou gerar calor, luz, sei lá. Mas não é importante isso aqui agora, mas sim vocês entenderem que fonte de tensão, né, é qualquer dois terminais, vamos dizer assim, em um circuito, que promova a geração ou a circulação de corrente entre aqueles dois terminais com aplicação de energia ali. E fonte de tensão tem uma característica importante quando se fala fonte de tensão, é que indiferente ao que eu ligar ali, se eu ligar, por exemplo, uma resistência de um valor ou uma resistência de outro valor, essa fonte de tensão vai imprimir naquela resistência, seja qual o valor, uma corrente, mas o seu valor de tensão é constante, né? Quando eu falo de, por exemplo, eu estou com uma fonte de tensão de 10 volts, eu estou aceitando ou garantindo que naquele lugar tem uma tensão de 10 volts. Eu posso produzir uma corrente X qualquer lá, mas a tensão fica igual àquele valor. Tá certo? Então, fonte de tensão ou fonte de tensão constante é a mesma coisa. Só que tem um detalhe. Toda fonte de tensão tem a sua resistência interna. Por quê? Porque vai passar corrente dentro dela. E se passa corrente dentro dela, ou por ela, né, naquele caminho onde vai passar a corrente, tem uma resistência. Não existe possibilidade de não haver resistência por caminho por onde passa a corrente. Essa resistência pode ser grande ou pequena, mas ela sempre vai existir. E quando passa a corrente por uma resistência, nos terminais daquela resistência, ou entre pontos daquela resistência, se desenvolve uma tensão chamada queda de tensão. Por que é chamada de queda de tensão? Porque a polaridade desenvolvida ali é oposta à da parte daquele dispositivo que está gerando a tensão. É só você montar um circuitinho, fazer um desenho de circuitinho, você vai concluir isso, que a corrente entrando, fluindo, entrando num determinado resistor e saindo do outro lado, né, o ponto que ela entrou tem a mesma polaridade da fonte. E o outro lado tem o potencial do outro lado da fonte. Então, os potenciais, ou as diferenças de potenciais, são contrárias. Fica, por exemplo, mais com mais ou menos com menos, e a resultante é um menos o outro. Portanto, no resistor, que é, no caso, a resistência interna da fonte, vai haver uma queda de tensão. E nos extremos da fonte, na saída, né, nos dois polos que eu considero, tem uma tensão menor por causa disso. Então, quando eu falo que eu tenho uma tensão de 10 volts, 10 volts é a força eletromotriz que ela produz, né? E ela vai ligar ao circuito o valor dessa força eletromotriz 10 volts menos a queda que tiver. Se não tiver corrente nenhuma, se a fonte estiver ligada a um circuito lá aberto, por exemplo, e você vai medir, não vai, pelo fato de não ter corrente, não tem queda de tensão na resistência interna. Então, a tensão que o medidor vai apresentar é o próprio 10 volts, digamos. Mas tendo corrente, vai ser menor. Então, a fonte de tensão pode ser classificada de duas formas. A fonte de tensão ideal e a fonte de tensão real. A fonte de tensão ideal
o nome está dizendo, é ideal, ela não existe, né? Ela é o que a gente quer que exista, a gente idealiza aquele modelo. Ela não tem resistência interna, mas a fonte de tensão real, isso é aquela que existe, tem a resistência interna. Então tem queda de tensão. Uma fonte de boa qualidade, ela tem uma resistência interna pequena e, em muitos casos, desprezível. E uma fonte de tensão de má qualidade, ela tem uma resistência interna grande. Portanto, uma queda de tensão grande, ela não tem garantia nenhuma da tensão de valores que ela vai produzir, né? Então, fonte de tensão, quando a gente for utilizar no circuito, você vai entender, é um dispositivo ou uma parte de circuito que está me fornecendo aquele valor de tensão. E eu vou dizer, vai considerar a resistência interna ou não vai? Se eu não falar o valor da resistência interna, vocês não consideram, despreza ela, eu estou usando uma fonte ideal. Tá? Nesse caso que está aqui na tela, observe que eu liguei uma fonte de tensão. Aqui nesse quadrado tem uma fonte de tensão que tem dois potenciais, tem dois positivos aqui, e um preto aqui embaixo, que é o negativo, é o referencial. Entre um positivo e o de baixo, tem uma tensão. Vou medir ela aqui, ó, de 81 volts. Então, eu tenho 81 volts produzidos cá dentro, tem que ter um circuito aqui dentro, ou um conjunto de dispositivos aqui dentro, ou um dispositivo aqui dentro, que está me fornecendo 81 volts. Entre esse ponto e esse. Observe o detalhe aqui, ó. Eu coloquei ligado à saída dessa fonte 4 circuitos aqui, ó. E esses circuitos se constituem a partir da hora que eu fecho a chave. Como as chaves estão todas abertas, eles estão todos desligados. Isso quer dizer que não tem corrente nenhuma, passando nem por aqui, nem por aqui, nem por aqui, nem por lá. Se não tem corrente, se essa fonte tiver uma resistência interna, não vai ter queda de tensão nela. Então, vai marcar o valor da força eletromotriz que a fonte produz na sua essência, né, no seu âmago, lá dentro dela, que no caso é 81 volts. Mas se eu coloco a corrente, esse valor pode mudar em função da corrente. Eu vou fechar essa chave aqui e ver qual o valor que vai acontecer lá. Fechei a chave, então vai ter corrente. Só que esse resistor que eu coloquei aqui, ó, é um resistor de quanto? De 50K, quer dizer, um resistor muito alto. E um resistor muito alto implica que vai ter uma corrente muito pequena. E uma corrente muito pequena, né, vai produzir uma queda de tensão na resistência interna da fonte muito pequena. Portanto, praticamente sai o valor, que a gente chama de valor a vazio ou em vazio, que é o valor sem carga, que é o valor da tensão que ele produz com os terminais abertos. Mas se eu fechar essa outra chave agora, vou abrir essa e fechar a outra. Observe aqui, ó, essa resistência, a segunda agora, a que entrou agora, a única que está agora no circuito, é uma resistência de quanto? 5K. 10 vezes menor. Olha o valor da tensão, cara. Já houve uma queda, cara, não é 81 mais. Com isso, você vê que essa fonte tem uma resistência interna apreciável, caiu um pouquinho a tensão. Então, ela já não pode ser considerada uma fonte ideal. Imagina que eu faça agora, eu substituo a resistência por uma outra aqui, ó, de 1K. Bem menor do que a primeira resistência. Olha lá o valor da tensão. 81 passou para 80,5. É isso? E se eu colocar essa outra resistência, só a outra, que é, no caso aqui, ó, 100 ohms, é muito menor, né? Então a corrente vai ser bem maior e a queda na resistência interna vai ser bem maior. Olha o valor. Caiu para 76. 76,6. Quer dizer, apesar de eu ter aqui dentro uma fonte de tensão de 81 volts, dependendo da carga, a tensão cai. Entendeu? Vai caindo, vai caindo. Se eu fechar um curto, ela cai para zero. Entendeu? Por quê? Porque a queda de tensão, ou na resistência interna da fonte, tem uma queda de tensão muito grande, né? Na prática, as fontes de tensão têm que ter proteção contra isso, contra excesso de corrente, porque ela não foi feita para
funcionar de uma maneira tão irregular, né? Por exemplo, se eu fechar um curto-circuito na fonte, a corrente vai tender para o infinito, né? Ela vai ser limitada só pela resistência interna da fonte. E a resistência interna da fonte é sempre feita de tal forma a ser a menor possível. Então, a fonte provavelmente vai queimar, tá certo? Então, se vocês tiverem uma fonte lá no laboratório e fechar um curto nela, pode acontecer duas coisas, aliás, três coisas. Ou ela queimar, né, dá um surto de corrente, que a gente chama, a corrente aumenta muito e ela queima, ou ela aciona o sistema de proteção. Aí ela corta a tensão na saída. Enquanto tiver o curto lá, uma carga com excesso de corrente, drenando o excesso de corrente, né, que é o caso de um curto-circuito, ela fica desligada. Aí corta e não fornece nada. Se você desliga a carga, ela volta a ligar. Essa é a segunda coisa que pode acontecer no laboratório. E a terceira coisa é que a fonte ela tem uma limitação de corrente. Quando você vai variando a carga, diminuindo a resistência da carga e aumentando a corrente, chega uma hora que a corrente não aumenta mais. Por quê? Porque ela tem uma limitação. É um circuito eletrônico mais elaborado que limita a corrente naquele valor. Por mais que você tente aumentar, ele não aumenta. Então, é uma proteção também. Entendeu? A partir daquela hora, a fonte de tensão passa a ser uma fonte de corrente. Por que ela passa a ser uma fonte de corrente? Porque a partir daquela hora, ela vai fornecer para a carga uma corrente constante. Ela é uma fonte de tensão na sua essência, mas ela passa a ser uma fonte de corrente. Tá certo? Porque fonte de corrente, por definição, é um circuito que fornece a uma carga um valor de corrente constante. Tá certo? Da mesma forma que fonte de tensão é um dispositivo ou circuito que fornece a um circuito uma tensão constante. Tá certo? Tá aí os conceitos, né? Podem ser a mesma coisa em termos do que está dentro da caixa preta. Depende do que ele está fazendo. Esse novo quadro aqui, ó, é praticamente igual ao anterior. Olha aqui, ó. Tá vendo? Praticamente igual. É um quadrado, né? Lá dentro tem um circuito e as resistências junto com as chaves. E o medidor. O medidor do primeiro, ele está em série, cara. E o medidor do segundo, ele está em série também. Aliás, o medidor do primeiro, ele está em paralelo. Desculpe, tá, gente? Aqui, ó. O circuito é o mesmo, só que o medidor está em paralelo. Um terminal está direto aqui no positivo e o outro direto no negativo. O segundo, que já eu estou vendo como fonte de corrente, não estou interessado em saber valor de tensão e sim valor de corrente. O medidor é colocado em série, cara. Então, ele vai medir a corrente que está lá dentro, vai fornecer a esse elemento que está aqui. Observe o símbolo da fonte de tensão. Vou voltar lá. Ó. É esse símbolo aqui. Ó. Tem um símbolo também que é um círculo com um V lá dentro. Ou uma senoide, ou uma forma gráfica qualquer que representa a forma da tensão que ela vai fornecer. Esse aqui é o símbolo mais usado. No caso da fonte de corrente, né, é mais comum esse, apesar de ter outros. O que esse símbolo está dizendo? Que isso aí que está aqui dentro é uma fonte de corrente que fornece uma corrente constante de 10 miliamperes no sentido da seta, que é o sentido convencional. Então, está indicando o sentido da corrente e o valor da corrente. O símbolo da fonte de tensão, ele indica polaridade, a barrinha maior é o positivo, a barrinha menor é o negativo, e o valor V aqui é o valor fica escrito aqui, o valor da tensão que ela fornece. Né? Ou o V é o nome dela no circuito, e ao lado você coloca o valor da tensão. Aqui nós temos aqui uma fonte corrente de 10 miliamperes, está identificado o valor, e pode estar escrito aqui o nome dela lá dentro do circuito, tá? Bem, então aqui dentro tem uma fonte de corrente de 10 miliamperes. O detalhe, vamos ver se ela vai fornecer 10 miliamperes mesmo eu variando a carga, já que ela é uma fonte de corrente constante. Essa chave aqui, ó, ao ser ligada, a primeira chave, ela vai fazer a corrente passar por aquela corrente que eu estou
imaginando, né, acreditando que é de 10 miliamperes, vai passar por uma resistência de quantos ohms? Qual o valor que tem aqui? Ó? 0R. O que é 0R? 0 ohm, quer dizer, é um curto-circuito. Então, quando eu fechar a chave, eu vou colocar um curto-circuito na fonte de corrente. É o que eu vou fazer, ó. Fechei a chave, olha lá. Fechei a chave e o medidor está indicando que está circulando no curto-circuito, aqui, ó, uma corrente de 10 miliamperes. Lembra do que eu falei da fonte de tensão, quando você vai aumentando a corrente, aumentando, chega a hora a corrente não aumenta mais? É o caso, né? Digamos que lá chegou no 10 miliamperes, eu coloquei um curto lá, é 10 miliamperes, ela não passa de 10, porque não tem condição de fornecer mais do que 10. Pode ser menos do que 10? Pode, tá? Mais do que 10, não, no caso da fonte que eu mostrei lá. Agora, vamos fazer uns testes aqui para outros valores de resistores. Por exemplo, esse resistor aqui, ó, é de 10 ohms, quer dizer, tinha 0, passou a ter 10, tá? E a corrente continuou sendo o mesmo valor. Aí você vai pensar, pô, eu estou com um dispositivo aqui que eu forcei a corrente passar por um curto-circuito e o valor dessa corrente foi 10 miliamperes. Agora eu vou fazer essa mesma eu vou ligar esse mesmo dispositivo numa outra resistência de 10 ohms e a corrente continuou 10 miliamperes. Quer dizer, a corrente não depende da resistência por onde eu estou ligando, ou onde eu estou ligando, sim, não depende. Em tese, não depende. Por quê? Porque é uma fonte de corrente de 10 miliamperes. Vou fazer agora para outro valor aqui, ó. Essa terceira resistência aqui é de 50 ohms, quer dizer, 5 vezes maior que a anterior. Olha o valor, né? 9,9, né? Já caiu. E se eu variar mais o resistor, há uma tendência de cair mais ainda. Caiu quase nada, né? Caiu a mesma coisa. Coloca 2 em paralelo agora. 2 em paralelo. 2 em paralelo não vai resolver meu problema. Eu vou explicar por quê. Olha aqui, quando eu coloquei 10 não, 50 ohms, eu coloquei uma resistência grande. E a corrente, que era 10 miliamperes, passou a ser 9,9. Se eu usar a escala de 20 miliamperes aqui, eu tenho uma medida mais real, olha lá, 9,94. Caiu 0,06. Não é isso? Por que acontece isso nas fontes de corrente? Porque as fontes de corrente, assim como fonte de tensão, não são ideais. Elas têm as suas limitações. Então, uma fonte de corrente constante, ela mantém constante o valor para uma faixa de valores de resistência que eu ligo ao circuito. Não é para qualquer resistência. Na realidade, a corrente nunca é constante. Ela é aceitavelmente constante, e às vezes o medidor não mostra as variações. Para você entender isso, basta você imaginar o seguinte, ó, quando eu ligo essa fonte de corrente a uma resistência, eu estou ligando em série a fonte de tensão que está lá dentro da fonte de corrente, porque tem que ter uma fonte de tensão, senão nunca vai ter corrente. Então, eu vou ligar em série a fonte de tensão que está lá dentro com a resistência interna que está lá dentro, tá certo? Tem um circuito lá dentro. Fonte de corrente, gente, é sempre um circuito, tá? Não é por exemplo, uma bateria não é uma fonte de corrente, mas você liga aquela bateria em série com a resistência, ela pode ser uma fonte de corrente, tá certo? Imagina que tem uma bateria aqui dentro e uma resistência em série. E quando eu ligo uma outra resistência em série, eu passo a ter duas resistências em série. Para que a segunda resistência em série, que é a externa, não interfira no valor da corrente, ela tem que ser muito menor do que a resistência interna, concorda? Porque, pensa bem, você já estudou lá na teoria, lá, a lei de Kirchhoff, a primeira lei de Kirchhoff, né? A lei de divisão de tensão. Se você tem uma fonte de tensão em série com duas resistências, a tensão se divide nas duas resistências, e a corrente que passa ali é igual ao valor da tensão
do circuito pela resistência total do circuito. Se a resistência total do circuito é constituída por duas, sendo uma muito menor do que a outra, ela depende praticamente só da maior. Não é isso? Então, a fonte de corrente constante, ela tem que ter uma resistência interna tão baixa que a resistência que eu ligar a ela, que eu vou chamar de resistência externa, não interfira no valor da corrente. É claro que isso não vai acontecer de fato, né? Porque se coloca uma resistência interna em série com a externa, sempre vai alterar. Mas essa alteração pode ser tão pequena que pode ser desconsiderada. Nesse caso, a fonte pode ser chamada de fonte de corrente constante. Por isso que quando eu coloquei a primeira resistência aqui, zero, eu tive aqui 10 miliamperes, 10 miliamperes. Por quê? Porque eu tenho zero ohms em série com uma resistência interna, tá certo? E a corrente vai ser igual ao valor da fonte dividido pela resistência interna. Então, o valor da fonte aqui, não importa qual, dividido pela resistência interna, não importa qual, está dando 10 miliamperes. Por quê? Porque eu fechei um curto aqui. Agora, se eu tiro o curto e ligo um resistor, um outro resistor, ligo um resistor de 10 ohms, ela ficou igual a quanto? 9,98. Né? Para ficar bonitinho aqui, mais enfático, eu pôr na escala maior para dizer que ficou 10. Depois eu volto para lá. Na realidade, não ficou 10, mas imagina que eu estou desprezando aquele valor e eu arredondei, o instrumento arredondou para mim. Quer dizer, eu coloquei aqui uma resistência em série com a resistência interna da fonte, né? E ambas definiram conjuntamente esse valor de corrente aqui. Para que o valor não se altere, continuasse exatamente o 10, aliás, continuasse o mais próximo possível do 10, essa resistência que eu liguei aqui tem que ser extremamente menor do que a resistência interna. Tá certo? Agora, colocando na escala mais adequada, eu vejo que tem uma pequena diferença e que tem que ter mesmo, 0,02 no caso, porque afinal eu coloquei uma resistência. Então, o que acontece? Quanto maior a resistência que eu colocar, mais queda vai ter. Por exemplo, essa última resistência aqui, ela é uma resistência de 100 ohms. É uma resistência ainda baixa, mas comparando com as anteriores, é muito alta. Aqui, ó, já houve uma queda. O 10 passou para 9,87. Eu posso considerar 10? Depende da escala que eu estiver usando, né? Quando a gente muda a escala, muda a exigência, né, do que você pode considerar uma corrente constante de 10 miliamperes ou não. De qualquer forma, gente, veja bem, uma fonte de corrente constante, para que a corrente seja considerada ou aceitada como constante, para uma faixa de valores de resistência que eu ligar a ela, certo? A relação entre a resistência interna da fonte e a que eu ligar a ela tem que ser muito grande, né? Assim sendo, eu posso generalizar e dizer o seguinte: a fonte de corrente constante tem uma resistência interna infinita. Porque só tendo uma resistência interna infinita que a resistência externa que eu ligar pode ter valores maiores, né? Tem uma faixa de valores maiores. Por quê? Porque usando valores maiores aqui, que para serem considerados desprezíveis em relação à resistência interna e garantir que a corrente vai ser constante, a resistência interna tem que ser infinita. Aí você fala, pô, mas eu vou ter um circuito lá dentro por onde vai passar uma corrente por uma resistência interna infinita. Então, a tensão para produzir aquela corrente numa resistência infinita tem que ser infinita também. Sim, tem que ser, isso é verdade. Mas isso só vai acontecer na fonte ideal, e a fonte ideal não existe. Tá? Existem as fontes que são práticas, quer dizer, uma que tem uma resistência interna não infinita, mas muito alta, de tal forma que eu possa considerar razoavelmente constante a corrente por uma faixa razoável de resistências externas que eu ligar. Tá certo? Você vai falar, pô, isso é esquisito, né? Tem uma tolerância, e eu estou sendo tolerante nas definições de corrente constante e faixa de valor. Sim,
Mas isso acontece com a fonte de tensão também. A fonte de tensão é só considerada como fonte de tensão com aquele valor que está escrito lá nela para uma certa corrente que ela vai fornecer. Sem corrente, o valor é aquele. Com corrente, o valor pode não ser aquele, por causa da queda de tensão na resistência interna, tá certo? Assim como não tem uma fonte de corrente com resistência interna infinita, não tem fonte de tensão com resistência interna zero. Cada caso é um caso e na aplicação se considera o que pode ser considerado, tá claro? Bem, para nós, como nós estamos pensando no conceito, né, toda vez que você ver esse símbolo aqui, ó, você está imaginando que eu tenho uma tensão, uma fonte de tensão, estou produzindo entre dois terminais uma fonte de tensão com o valor que está escrito lá. Pronto, morreu aí. Agora, tem uma resistência interna a ser considerada, aí você vai considerar se for falado para considerar. A mesma coisa com a fonte corrente. Se eu enxergar esse símbolo, se eu ver esse símbolo lá no circuito, escrito lá 10 miliamperes, então você vai entender que tem uma fonte de corrente ali, que qualquer carga que eu ligar ali, qualquer resistência que eu ligar, vai dar 10 miliamperes. Você vai poder ligar para qualquer carga dentro da faixa dos valores que vão ser colocados no circuito, sim. Tá certo? Sim. Caso contrário, tem que ser especificado. Esse outro exemplo aqui, ó, é a mesma coisa, tá? Só mudei o valor da corrente. Então, lá dentro tem um circuito de fonte de corrente, a mesma coisa, só que ele vai fornecer 10 miliamperes, aliás, 1 miliampere. E colocando para simular aqui, a gente pode verificar isso. Ó. Vou deixar na escala aqui de 2 miliamperes. Na escala de 2 miliamperes, ele marca microampere. Ó, a chave para 0 ohms, fechada lá, 1000 microampere, né? 1000 microampere é 1 miliampere. Se quiser ver melhor, aqui, ó, 1 miliampere. Ele está produzindo 1 miliampere. É a mesma coisa por causa dos 10, né? Olha lá. Vamos pôr na escala de maior pressão, vocês vão ver que já variou alguma coisa lá. Não é 1000 mais, é 999, 0,99 mili. E na última, uma resistência maior, deixa eu ver, nem tão maior assim, né? 100 ohms. Continua dando valor, tá? O interessante é o seguinte, se eu coloco todas as chaves ligadas, fica 1000 lá. Por quê? Porque quando eu coloco todas as chaves ligadas, eu estou pondo as resistências todas em paralelo. E quando a gente coloca a resistência em paralelo, a resultante é menor, né? Aí conclui-se que quanto menor a resistência ligada externamente, mais se aproxima da corrente constante estabelecida, né? Por quê? Porque se essa resistência é muito pequena, porque eu coloquei várias resistências em paralelo, ela se torna realmente desprezível em relação à resistência interna da fonte, né? Isto é, a resistência interna da fonte, qualquer que seja o valor aqui, pode ser considerada como infinita. Aí, fonte de tensão, resistência zero. Fonte de corrente, resistência infinita. Tá claro? Mais um exemplo. Ficou claro, João? O João, né? Vocês estão vendo se eu não estou conseguindo? Não, é o... Se eu não estou conseguindo fazer vocês dormirem, né, gente? Que a minha avó já falei, é voz de fazer dormir mesmo. Mas é isso aí, né? Eu procurei mostrar o que é um, o que é outro, qual que é a característica de um e do outro, que vocês vão precisar muito disso quando estiver estudando lá os teoremas de Taylor, Norton, Millman, superposição e tal, e na vida normal, né? Esse caso aqui, a gente, é só mais um exemplo ilustrativo. No lugar de pôr aquele monte de chave e tal, eu coloquei um potenciômetro. Eu vou pôr para simular aqui. Ó. Observe que esse potenciômetro ajustado, nesse ponto aqui, para 1%, é um potenciômetro de 1K, 1% de 1K, 10 ohms, não é isso? Então, a resistência é baixa. Mas se eu for aumentando a resistência, olha, eu vou variando aqui, vai vendo o medidor lá, ó. Olha lá. À medida que eu for variando, estou aumentando a resistência,
a corrente fica, a variação da corrente passa a ser até razoavelmente apreciável, né? Entendeu? Variou pouco, mas variou, né? E se eu continuasse aumentando o potencial, ia variar mais. Isso é para mostrar para vocês que, quando eu coloco a resistência interna, a relação entre ela e se eu coloco, repetindo isso, se eu coloco a resistência externa, né, e vou variando, a relação entre ela e a interna passa, às vezes, a ser apreciável, né, porque a resistência interna não muda, mas a externa está aumentando. Uma hora, a relação entre elas não pode ser considerada como muito grande, isto é, a resistência interna não é infinitamente maior do que a externa, aí a corrente já não é constante mais. Tá certo? Nas aplicações que a gente for fazer, inclusive na aula que vem, vocês vão considerar a corrente constante. Tá? Isto é, eu não vou pôr nunca resistência externa tão alta para que, de tal forma que a corrente não seja considerada constante. Tá? Agora, um detalhe é o seguinte, né, você já deve ter pensado assim, para essas correntes ser considerada constante, isto é, para que circule determinada corrente que vai passar por uma resistência infinita, a tensão tem que ser muito grande, né? Como já disse, isso é óbvio, é fato, né? Mas na eletrônica, gente, para os valores de tensões disponíveis e as resistências envolvidas, e as correntes também, é perfeitamente normal. A eletrônica não trabalha com corrente grande. A eletrônica analógica, não. A eletrônica de potência, sim. Né? Mas onde você usa fonte de corrente, as correntes são sempre baixas. Tá? Não há como você, por exemplo, fazer uma fonte de corrente de 10 amperes. Por quê? Porque se você fazer uma fonte de corrente de 10 amperes, ela tem que ter uma resistência interna, né? Pensa bem, 10 amperes vezes uma resistência interna. Para essa resistência interna ser considerada infinitamente maior que a externa que você for ligar, a tensão tem que ser muito grande. E na eletrônica nós temos disponibilidades de tensão muito grande. Como as tensões não são muito grandes, né, e as resistências são grandes, as correntes são pequenas. Então, é típico você ter fonte de corrente de 1 miliampere, alguns microamperes, alguns miliamperes, tá certo? Mas nunca muitos miliamperes e muito menos amperes, tá? Então, em circuitos eletrônicos que você usa a fonte de corrente, uma coisa é certa, as correntes são baixas, né? Teoricamente, você pode pôr o valor de corrente que quiser, mas é só teórico. Em termos práticos, não tem como fazer isso. Bem, isso que eu queria mostrar para você, gente, que esses conceitos, tá? E para complementar, né, eu coloquei a foto aqui, ó, de uma fonte de tensão. Eu queria colocar que vocês vão usar no laboratório lá no segundo ano, mas eu não consegui achar, mas o mais próximo que eu achei na internet é essa fonte aqui, ó. Isso é um aparelho que é uma fonte de tensão. E ele tem as mesmas características da fonte de tensão do laboratório que vocês vão utilizar assim que a gente voltar para o presencial. Veja bem, aqui nós temos os bornes onde vocês obtêm as tensões. Essa fonte aqui, ela tem, veja no título aqui, ó, tensão DC, né? DC, tensão contínua, power supply. Quer dizer, é uma fonte, fonte de potência contínua. Quer dizer, ela vai entregar para você uma tensão contínua, né? A gente chama de potência porque a fonte de tensão é uma fonte de potência, né? Porque você vai ligar a tensão numa carga, vai ter corrente, então você está fornecendo potência. E é tripla, isto é, ela tem 3 valores. Ela tem um valor aqui, ó, de 5 volts, certo? É uma saída fixa, isto é, sai um valor constante de 5 entre esses 2 bornes aqui, ó. Certo? Quando você utilizar, você pode saber que você vai ter uma tensão de 5 volts até 4 amperes fixos. Isso é muito usado para alimentar circuitos digitais. E as outras duas são iguais, certo? Uma obtém o valor aqui e a outra aqui. Então, tem os seus bornes específicos, né? E elas são variáveis.
A única fixa é de 5 volts, exatamente como que nós temos lá no laboratório. Então, você vai ter entre esses dois terminais aqui, o preto e o normalmente vermelho, uma tensão que pode ser ajustada de 0 a 24 e uma capacidade de corrente até meio ampere, 0,5 ampere. E o ajuste é feito aqui, ó. Tá certo? Aqui você ajusta a tensão da fonte A, e aqui embaixo, e aqui ao lado, desculpe, o valor da fonte B. Aqui, ó, A, você ajusta o que estiver fornecendo aqui, e B ajusta o que estiver fornecendo aqui. Então, isso aqui é um potenciômetro, né? É um knob com um potenciômetro para você ajustar o valor. E embaixo está escrito corrente, tá certo? Para ajustar o valor da corrente dela, tá certo? A tensão que ela vai fornecer e que você vai ajustar é mostrada aqui, ó. Aqui está mostrando o valor ajustável. Tem um medidor só para tensão, que pode ser da fonte A, cara, ou da fonte B, conforme você ajustar. Né? E a corrente que estiver saindo lá. Né? Quando você estiver colocando uma resistência, tanto na A quanto na B, e ajustando o valor, vai ter uma corrente, e essa corrente pode ser medida também direto aqui. Ó. Tá certo? Na fonte que nós temos lá no laboratório, ela tem uma característica, ela tem um potenciômetro lá que você ajusta a corrente máxima. Aqui não tem esse potenciômetro. Ou tem também. Você ajusta a corrente que você quer. Quando você ajusta a corrente, né, é o que eu falei anteriormente, a fonte passa a ser uma fonte corrente, porque ele não fornece mais corrente do que aquilo. Então, quando você liga um curto lá, por exemplo, igual nós fizemos lá com a nossa fontezinha de corrente, vai fornecer aquela corrente que você ajustou aqui, ó. Você pode fechar um curto na fonte e ir ajustando aqui, ó, ou aqui, conforme você a fonte A ou B, e o valor vai mudando aqui, ó. Né? Não vai dar uma corrente infinita, porque essa fonte tem uma característica de limitar a corrente. Então, você põe um curto lá e ajusta. Vamos supor que você quer 1 miliampere lá. Então, você ajusta, e na fonte A, por exemplo. Aí você ajusta o knob de corrente até aparecer. Você vai ajustar lá no laboratório. Até aparecer aquele 1 miliampere. Deixa eu dar uma tossida aqui, desculpe. Falando direto, a garganta fica seca. Então, voltando aqui. Você vai ajustando aqui até aparecer o valor que você quer aí. Tá certo? Isso para o curto. Quando você retira o curto e põe uma resistência, a corrente cai. Mas se você variar aquela resistência até um certo valor, né, para o curto vai dar aquela corrente. Se você ajustar e forçar a corrente ser menor, tá certo? Ela vai ser menor. Mas se você forçar ela a ser maior, ela não vai passar de 1. Então, para valores de resistência tais que a corrente tenderia a ser maior do que aquele valor, ela não é maior do que aquele valor. Então, ela estabiliza o valor. Além de ser uma proteção, é uma garantia de um certo valor de corrente. Isso, né, isso é comum nas fontes de laboratório, tá, gente? São fontes de tensão, que você ajusta os valores de tensão e estabiliza o valor de corrente e pode ser considerada uma fonte de corrente. Só para fechar esse assunto, faltam só 3 minutos, eu coloquei aqui, ó, as fontes que nós vamos usar quando a gente estiver estudando os teoremas de análise de circuitos. O que a gente está acostumado a usar, que são... Não esquece de fazer chamada, Mauri. Ô, Chico, tá, brigadão, você está aí, né, filho? Tô. Nós vamos usar essas fontes aqui, ó. Já estamos usando as pilhas e baterias, né? E vamos usar essa fonte virtual aqui, ó. Essa fonte, ela é só virtual, mas ela é muito parecida com a que a gente tem no laboratório. Eu vou pôr para simular aqui, ó. Observe o seguinte, ela tem... ela fornece, né, nesses dois terminais aqui, ó, uma tensão que pode ser 5 volts fixo, aqui, está 5 volts, observe que está 5 aqui, ó. Ela pode ser 12 fixo, aqui, ó, 12 fixo, então dependendo do que você ajustar, você tem 5 ou 12. Ou pode ser variável, aqui, ó, você coloca na posição var, né, variável, e ajusta o valor aqui, ó, você vai observar que o valor fica mudando lá, ó. Deixa eu variar aqui, ó. Tá vendo? E vai até, se não me engano, vamos ver aqui, 30 volts, cara. Tá vendo aqui? Então, eu posso variar de 0 a 30 volts, tá certo?
E esse valor é indicado aqui, ó, no display, quando você coloca em volts. E se você coloca em amp aqui, ó, vai indicar a corrente que ela vai estar fornecendo. No caso nosso aqui, eu coloquei um resistorzinho aqui em série aqui, ó, para ter corrente, porque se eu abrir aqui, né, não vai ter corrente, vai marcar zero. Do jeito que está aqui, você quer saber o valor da corrente, é só pegar o valor da tensão e dividir pela resistência. Vamos fazer um teste? Vou pular 12 volts, ajustei para 2, essa resistência é de quanto? 1K. 12 volts sobre 1K dá 12 miliamperes. Né? Eu vou rezar para aparecer 12 miliamperes aqui, que haja precisão na leitura, né, Chico? Quanto que está dando aqui? Aqui, ó. 12. 12, tá certo? Por que 12? Porque tem 12 volts, está ajustado para medir corrente e a resistência é de 1K. Se eu colocar essa resistência aqui para ajustar ela para 2K, vou pôr 2K aqui, ó. A corrente vai ser a metade, não é? Pronto. Os 2K, vamos medir a corrente. Olha lá, 6 miliamperes. Isso aí devia ser amarelo. O vermelho quase que eu não enxergo. Então, gente, é isso aí, né? Espero que tenha passado para vocês os conceitos de o que é fonte de tensão, o que é fonte de corrente e a forma que a gente vai encarar esses elementos lá na análise do circuito. Tranquilo? Alguma pergunta? Podemos fechar a aula? Padre, eu coloquei no chat aí uma fonte que é foto do que a gente fez no laboratório de fundamento. Beleza. É a mesma lá do fundamento, então tá, depois eu vou copiar e colocar a foto aqui, não é isso? Eu procurei e não achei não, Chico, eu virei tudo que eu podia achar e não tinha lá não. Seria melhor para mostrar, por isso que eu coloquei essa aqui, ó, é o mais próximo que eu consegui. Coloca uma do lado da outra depois. Depois eu baixo lá do chat e coloco, valeu aí, Chicão. Mas tem uma azulzinha dessas que nós produzimos que a gente usa também de vez em quando. É muito parecida com essa daí. É montada lá no laboratório? Eu estou lembrado dela. Ela tem 2 medidores também? Também. Praticamente igual. Beleza. Tirando a marca aí, o resto é igual. Eu nunca dei aula no laboratório de fundamentos, não. Por isso eu não conheço equipamento, tem lá. A gente pega lá na manutenção. Sei. Eu estou a fim de usar aquele laboratório lá. Eu estou acostumado mais com que é o de potência, né, que você sabe, e que o de circuito elétrico 2, que eu comecei a usar ano passado, eu conheço o equipamento só desses laboratórios. Gente, mas é isso aí. Vocês têm alguma pergunta a fazer? O povo colocou no chat, está tranquilo. Tá, então é isso aí, vamos fechar a aula. Eu agradeço a presença de vocês, tá, gente? Foi um prazer estar com vocês. Depois já fiz a chamada. Depois desse período que a gente teve junto, né? Junto não, separado, né? Esse período de Natal aí, né? Antigamente falar que era período de Natal, agora é período de isolamento, né? Eu, por exemplo, não tive muita coisa no Natal, não. Mas isso vai passar, né, João? Ô, João, vou te falar, você parece com meu filho, cara. Eu tenho um filho que parece com você. A diferença é só a idade. Cara, cabeludo assim, gosta de pôr o cabelo desse jeito. Quantos anos ele tem? Ele é um pouquinho mais velho, deve ter o dobro dessa idade. Ele está com o quê? Tá. Tem mais do que o dobro, João. Ele está com 35 anos já. Mas ele deve estar igual a você. Toda a imaturidade da idade. Ele adquiriu idade, mas continua lá nos videogames direto, sabe? É incrível. Nunca vi um cara gostar. Desde 15 anos que ele é fanático com o videogame. Ele é tão fanático que ele fez um curso superior, está terminando agora, para fazer games. Já está fazendo. Ele gosta? Já gosta e está fazendo já até publicou trabalho em revista internacional para fazer games, projetar games. Diz que é o que está dando mais dinheiro nos tempos de hoje e está entrando. A desculpa que ele fala é que
que dá muito dinheiro, é um mercado muito bom. Só que isso é só desculpa, ele faz isso porque ele é viciado em jogo mesmo, sabe? Nunca vi. Desde pequenininho. Mas tudo bem, né? Eu sou viciado em cinema, então não posso reclamar, não. Gente, então eu vou fechar aí a reunião, tá? Eu preciso de conversar com o Francisco aqui sobre alguns problemas técnicos. Aí eu vou liberar vocês, tá certo? Até a próxima. Uma boa semana para vocês, beleza? Até, professor. Obrigado. Obrigado a vocês. Deixa eu ver no chat. Tchau, professor. Tchau, menino. Garotão. Tchau. Vez quando vocês põem a foto aí, igual o João fez, gente, é bom ver a cara de vocês. As caras de vocês não são tão feias como a minha, não. Ô, Chico, quando eu termino a aula, esses alunos, esses nomes que ficam aqui, são nomes de pessoas que não estavam na sala, né? É que ligam o computador e vão fazer outra coisa. Só entrou na sala, só. Só entrou. Se bem que eles ficaram em virtual. Eles estavam isso virtualmente sentados na frente do computador. Mas aqui ficaram só esses 5 aqui, esses 4 aqui. Ô, Chico, você tem um minuto. Você tem aula hoje, né? Daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho, mas tranquilo. Teve um aluno ontem, deixa eu ver o nome dele aqui, eu queria sua opinião, chama Vinícius Fernandes. Ele é aluno seu, ele é da turma. Da minha turma aí. O que você me diz dele? Ele entrega os trabalhos direitinho e tal? Não, ele é Fernandes, deixa eu lembrar aqui se é o Fernandes, porque tem 2 Vinícius. Um deles é repetente. É o repetente. É o repetente? É normal. Não é muito... Ele me disse ontem que as notas do primeiro bimestre lá no SIGA desapareceram. Ele está zerado no SIGA. E eu entrei no SIGA e vi que está zerado mesmo. Aí eu fiquei com a dúvida aqui, você vai poder me ajudar? Se o SIGA causou isso, né? Que o SIGA de vez em quando dá uns bizil lá, né? Ou se então... o registro escolar mexer em alguma coisa com o nome dele, ele zera. Eu falei com ele que poderia ser isso, porque como ele é bicalouro, né? Não, ele é repetente. Eu acho que ele pediu dispensa em umas disciplinas que já passou. Ou então eles mexeram no registro dele. Aí zera. Aí zera. Mas como eu não tenho certeza, porque o arquivo que eu tenho aqui, que eu tinha aqui com as notas dos alunos do primeiro bimestre, ele estava naquele pendrive que deu problema. Entendi. Ixi. Então nossa. Eu não tive. Eu tenho todas as notas, todas as frequências do pessoal todo. Do segundo. Seria bom se eu tivesse tudo registrado no Moodle, tá vendo? No Moodle tá lá, eu vou até dar uma olhada. Mas nem tudo você colocou no Moodle, esse foi o problema. Entendeu? Do primeiro semestre? Teve aluno que te mandou coisa pelo e-mail, Não, do primeiro bimestre não teve nenhum caso de e-mail, não. Não? Então não, só no só no segundo, mesmo assim, foram uns 2 ou 3 casos só, Chico. Foi pouco? Aqueles, teve alguns que não estavam no Moodle, porque colocou no SIGA. Aí eu entrei no SIGA e tirei. Isso é no segundo. No primeiro, não. No primeiro não tinha. No Moodle é só pegar a nota dele lá, tranquilo, mas aí só ir no nome dele, né? Participantes, entra no nome dele e vai dar o resumo das notas dele lá no primeiro bimestre. Eu vou aproveitar esse minuto que eu tenho agora aqui. Hoje eu não vou caminhar, não. Não estou com saco para caminhar hoje, não, Chico. Oi? O tempo tá bom. Ontem estava difícil. Ontem eu caminhei só a metade. Você acredita? Acho que eu vou dar uma ida lá hoje, está sem sol. Gostoso aqui, tá sem... Tem razão. O sol tá cooperando, assim, tá entre nuvens, tá mesmo. Eu vou dar uma corrida lá para caminhar, então. Então, antes de ir para lá. Bom, mas aí, se você quiser olhar, a gente olha aqui rapidinho. Eu te mostro como é que é, depois você vai e faz o resumo. Vamos fazer isso, então? Só para você ver como é que é. Deixa eu entrar lá, peraí.
a minha sugestão é que você nem precisa exportar. Ali. Você... Ô, Chico, Hum. sumiu sua voz. Ah, tá. Mas estou ouvindo, está dando para ouvir. Tá. Aqui, você está vendo a tela aí? Tô vendo. Eu vou entrar em notas, né? Não, pode ser em notas mas notas é mais rápido. Ou em participantes, mas a nota vai mais rápido. Isso. Agora vai no nome dele. Turma C. Turma C. C não, A. Não, acho que é A. Oi? Eu acho que é A. É A. É a sua turma, é aluno seu. É. Então tá aqui. V. Vai no V. Tem 2. Viu aí? É o Vinícius Fernandes. É esse aqui. Beleza, é esse aqui. Aí, se você caminhar para o lado, ó, pega a placa, vai caminhando e vai te mostrando as notas aí. Ué. Tá certo. Ô, Chico, na realidade foram poucas tarefas. Foi essa tarefa. Não tem aqui. Aqui só tem gozado. As do bimestre 1 aqui, ó, me ajuda aí. Não tem nada do bimestre 1 aqui à vista, não. Ah, tem. Tem não, cara. Aqui, ó, bimestre 1 total. O resto é bimestre 2, aqui, tá vendo? Esse aí é bimestre 2? Tudo que tem aqui é bimestre 2, cara. Reta de carga, entendi. tarefa 2, tarefa 1 sobre lei de 1. O bimestre 1 está escondido aqui, cara. Clica nesse mais. Está no mais, que está no bimestre 1. Ele está no culto. Esse aqui? É. Vê se... Voltar no vídeo? Deixa eu voltar. Olha, ele não tem aqui, ó, questionário da unidade, não tem aqui, Chico. Ele só fez o questionário, tem aqui, depois eu vou pegar, então. Tem aqui, ó, tem as notas aqui. Tem aqui, Chico. Viu aí? Deu sim, tranquilo. Então, eu vou anotar elas aqui. Agora, eu consigo entrar no... tem que pedir para abrir o SIGA para poder entrar com elas lá, né? Ainda não. Não fechou ainda não. Até dia 15. Fala do primeiro bimestre. Então, até dia 15 você pode anotar lá. Ah, é até dia 15? É. Quando abre tudo? Não, ele não fechou ainda não. Eu pensei que eles tinham fechado do primeiro, só ficou do segundo. Não, eles não fecharam. Eles vão fechar o semestre. Ah, beleza. Então tá. Tá. Beleza. Dá para Então, mexer aí. Eu acho, né? Pelo menos o meu aqui estava aberto. Tá. Depois eu olho lá. Eu não vou te segurar, não, nem vou me segurar aqui para caminhar, não. Mas eu quero te aproveitar para uma outra pergunta, uma última pergunta. No Wizard, Chico, toda vez que eu tenho que entrar, por exemplo, a bateria, né, normalmente eu configuro ela para ideal. Então, toda vez que eu entro, eu pego ela lá e configuro ela para ideal. Ok. Quando eu salvo, né? Quando eu fecho e abro depois, ela desconfigura. Não tem um jeito dela ficar configurada. Ué, devia ficar do jeito que você coloca. Não fica, não. É um saco. Pega um novo aí, só para ver como é que você salva. Só para ter uma ideia. Pega um novo, para não atrapalhar a sua apresentação. Tá. Essa apresentação dá um trabalho fazer, Chico. Ó, eu pego aqui, põe ela lá, né? Pego isso, por exemplo, aqui, ó. Pronto. Salvo. Aqui, ó. Sim, né? mas configura ela. Esqueci o que eu estou querendo. Eu tô... Aqui, ó. Eu coloco aqui, ó, ideal, e dou OK. Pronto. Okay. E salvo. Não vou salvar porque não preciso. Não, só para ver Oi? Como é que ela volta. Só para ver como é que ela volta. Você falou que eu não entendi. Já está picotando a sua voz. Faz o problema acontecer. Oi? Mostra o problema, como é que ele acontece, salva e eu vou salvar com um nome qualquer aqui, ó. Salva um teste.
Depois você apaga. Tá. Teste. Teste 01, deve ter teste com outros nomes aí. Deleta Pronto. o asterisco. Isso. Pronto. Tá aí. Isso. Agora eu fecho, né? Isso. Lá no cantinho. X. Pronto. Eu vou Isso. fechar Agora, esse outro aqui também. pode fechar. Pronto. Agora eu vou abrir o teste. Isso. Ele tá aí, ó, primeiro. Ah, Tá certo? agora, teste propriedades. Olha lá. Ó. Não tá salvando mesmo, não. Ele não mantém, não. Sabe? Não tem, não. Os resistores, essas coisas, eu acho que teria que usar colocar qual que eu quero no default, né, do programa, né? Ah, mas não faz sentido, né? Porque cada hora você falou diferente, mas eu pego o resistor lá, 3 resistores. Cada Não, o um resistor, falou diferente. Depois muda o resistor salva o valor, não tem problema não. a O fonte. resistor Só a fonte que está acontecendo isso? é só a bateria. Uai. É só a bateria. E, mas o default, quando você trabalha lá naquela com aquele tipo de circuito, por exemplo, nesse caso aqui, ó, vou abrir um novo aqui. Quer Eu vou ver? testar no mais novo, então, Ari, para ver se isso acontece. Quando você faz isso aqui, ó, Ah, inserte página e abre como, por exemplo, diagrama de circuito, ah, por exemplo, tá certo? E salva. Aliás, salva não, aqui já é ideal também, né, cara? essa é ideal. Eu já considero o modelo ideal. E a É. bateria lá não é ideal. O default lá é 25 miliamperes. Ele sempre Já, busca o mesmo valor. É esquisito, né? se eles colocam o default de 25, Chico, Hum, né, ele podia pôr o default de ideal também, ou de 100, entendeu? entendi. Eu não Eu vou dar uma entendi. olhada e te falo. Tá, se você É. descobrir, né? Se não descobrir, não tem problema, não. Tá? É um probleminha a mais só, mas às vezes é ruim. Hoje, por exemplo, essa aula de hoje, aquelas fontes de corrente que eu bolei lá, cada fonte de corrente ali Você tem. tem que voltar ela para ideal, porque senão dá errado. Aí. Pois é. E quantas baterias que eu pus ali dentro daquela caixa preta? Um monte. São 9, Chico. Você Pois já é, deve ter ué. percebido o que eu fiz ali, né? Eu imagino. Aí dá o trabalho, rapaz. Você ajustava uma por uma? Você tá É, doido? hoje eu fiz isso, ajustei uma por uma e fiquei É. mexendo aqui sem querer. Eu fechei o desgraçado. Ah, Desculpa a palavra. Não acabei de novo, tinha que configurar de novo. Para cada página, cada template desse aqui, são 9 baterias. Eu devo ter ajustado umas 50 baterias aqui. Não nossa, não tem lógica não, mano. tem, não. Não pode ser isso, não. Não pode não, mano. Tem dia que eu venho mais cedo da aula para ajustar as baterias. Não, eu vou olhar aqui e te falo. Tá. Ô, Chico, então eu vou lá então, tá? Vai lá. Cabinha que é bom para a saúde. Não posso parar, não. Então Pode. tá, um abração aí, boa aula aí, tá? Obrigado. Até mais. Até mais.